A mesma questão para o candidato da IEL, Afonso Claudino Neves, certo? Como é que interpreta este apagão? Era evitável? Quais são as ideias que defende e as propostas da Iniciativa Liberal para a política energética nacional? Então a questão do apagão propriamente dito, aí está, ninguém estava à espera de tal coisa e também não há ainda uma razão oficial pela qual tenha levado a este mesmo apagão. Mas, indo um pouco de encontro ao que o colega estava a dizer da questão da autoestrada da água, a Iniciativa Liberal também tem uma proposta idêntica ao vulgo dito da autoestrada da água, com o objetivo de termos a retenção, porque tivemos um ano de cheias, mas muito provavelmente vamos estar a falar de secas daqui a uns meses. Mas focando principalmente em questões energéticas, efetivamente energéticas. Nós prevemos uma duplicação do consumo de água até 2050. Isto faz com que tenhamos que agir já. Temos um projeto, uma proposta MINDO, que até 2030 apostar nas energias renováveis, tanto solar como hidroelétrica, como eólica também, e transformar 80% do nosso consumo energético em energias renováveis até 2030. Sendo que, como é óbvio, temos que abandonar a energia fóssil, no entanto, tem que ser um abandono progressivo e pragmático. Não podemos estar a abandonar de um momento para o outro, como se fez há uns anos, de acabar com as centrais de carvão. No entanto, não havia propriamente uma solução para uma situação como a que aconteceu ontem. Não estava planeado. Mais uma vez voltámos a agir ao impasse de uma questão, digamos, política e não de uma questão efetivamente importante para os portugueses, que é, neste momento, conseguirmos prestar o serviço, neste caso energético, a todos. E agora passo a palavra ao candidato da Iniciativa Liberal, Afonso Claudino Neves, e a questão agora é mesmo a água. Ao nível do desenvolvimento do distrito, a partir dos seus fatores endógenos, e falando da importância da água para consumo humano, agricultura, turismo e outros setores da sociedade e da economia, como vê a Iniciativa Liberal a proposta do projeto Tejo e da Estratégia Nacional Água que nos une, que prevê a criação do açude no Rio Tejo, na zona de Constância, entre outras, para transportar água para os campos de regadio da Lesíria e Oeste? Então, aí está. O projeto Tejo é muito mais do que um açude, propriamente dito, e ainda está a ser afinado em grande parte. Nós, neste momento, revemos que existe um problema crasso com a retenção da água, e principalmente para o mercado agrícola, também para consumo, mas aí não tão incisivo na parte do projeto Tejo. Nós vemos o projeto como uma possível solução, sendo que ainda pode carecer de algumas alterações, porque não está bem definido onde é que serão esses mesmos açudes, onde é que será retida a água, onde é que teremos, digamos, as barragens e as bacias de retenção que permitirão com que consigamos chegar a todos os campos agrícolas da região. Aí está, o que eu estava a dizer há pouco é uma verdade. Nós este ano falámos de cheias, até agora. De grosso modo, até ali na zona das praias, digamos, na Lesíria, podemos ver que houve uma densidade altamente irregular. Porque aí está, nós de setembro a dezembro choveu naquela zona com aquela sonda 160 milímetros, no entanto chegámos de janeiro a março e choveram perto de 520. Não é uma situação comum. E no entanto depois continuamos a ver o rio a perder água para o mar diretamente. E nós temos de alguma forma conseguir reter esta água. É importante que consigamos fazê-lo e aí está, e começar já. Obviamente que eu não digo que seja uma obra megalómana e instantânea, mas tem que haver um percurso para essa mesma retenção e para que possamos, daqui a 10 anos, não estar a falar de secas ano após ano. Relativamente queria só voltar atrás à parte da resposta ao Sr. Presidente do Politécnico de Tomar e ao Sr. Presidente da SEDES. Falávamos em regionalização. A Iniciativa Liberal não se foca tanto em regionalização, mas sim em descentralização. Isto é outro ponto que também vai entrar em conjunto, digamos, com a questão da água, não tão diretamente com o projeto Tejo, mas com a questão da retenção, que é a descentralização pura e dura, dar mais autonomia aos municípios, dar mais autonomia aos politécnicos e tudo mais, às instituições em si, de modo a que não estejamos a ser atrasados pela carga de burocracia do nosso país. Nós, neste momento, uma obra, aí está, ou uma pequena bacia, ou uma grande barragem, demora anos apenas em papel. Nós estamos com um atraso
consistente relativamente ao resto da Europa pela carga de burocracia do nosso país. Temos que simplificar, temos que criar um meio de comunicação interministerial que permita que o cidadão comum possa, aí está, submeter um projeto, submeter uma investigação em apenas um portal. Não, temos que descomplicar Portugal. Isto é dos pontos mais importantes. Iniciativa Liberal, que propostas vai apresentar ao eleitorado em termos de acessibilidades para o Distrito de Santarém? Relativamente à A13 e ao IC3, eu desde pequeno me lembro da proposta da conclusão da A13. A Iniciativa Liberal defende que todos os projetos que já estejam neste momento no Plano Nacional de Infraestruturas de 2030 sejam concluídos, no qual, aí está, falamos da conclusão da A13. No entanto, vemos como um dos principais problemas, tanto no nosso distrito, mas como no país, é a ferrovia. Nós, neste momento, como o Chega estava a dizer, temos um problema em Santarém. A própria estação não tem estacionamento. Nós falamos em passes a valores bem mais simpáticos do que eram anteriormente. No entanto, depois não existe uma maneira com que as pessoas consigam ir apanhar esses mesmos comboios e façam uma vida útil a Lisboa. E outro ponto que também achamos bastante importante em termos de acessibilidade é a acessibilidade mais no sentido, digamos, mais micro. Aí está, zonas que não têm neste momento estradas dignas, zonas como Mação Sardual, por exemplo, que demoramos imenso tempo, tendo em conta a qualidade das estradas até lá. A falha de transportes coletivos em alguns dos concelhos do nosso distrito, podendo pôr Cruz em ponto, aí está, porque neste momento uma pessoa que precisa ir a um hospital em Cruz ou vai de táxi ou então tem, aí está, que chamar um serviço de ambulatório, de ambulâncias de serviço não urgente. No entanto, não podemos pensar como sendo a solução. Haver uma solução de uma ambulância que possa levar uma pessoa de cada vez para o hospital não faz sentido para uma consulta externa, uma consulta comum. Nós temos que criar acessibilidades e temos que criar também transportes coletivos eficientes para a população, transportes coletivos que facilitem o dia-a-dia de cada pessoa. É que nós falamos constantemente em obras megalómanas, vamos ser realistas. Em conclusões da A13, em IC3, vamos colocar isto muito pragmaticamente, olhamos para a Nacional 118. A Nacional 118, neste momento, está completamente caótica. Como, aí estava a dizer o colega do Bloco de Esquerda, refutando o que estava a dizer, que Santarém que as empresas não vêm para o distrito de Santarém derivado da falta de acessibilidades. Isso não é verdade. Podemos olhar para a zona, mesmo a zona sul do distrito, mas num sentido mais, aí está, Almeirim, Benavente, tudo isso. As empresas são cativadas por uma questão de acessibilidade. Nós estamos no centro do país e temos ligações de terra, temos ligações de infraestruturas de estradas bastante aptas a nível da empresa. Não temos é para a população. É que nós continuamos a falar, aí está, todas estas estradas, continuações da A13 e tudo mais, mas depois esquecemos das pessoas que realmente estão pelo nosso distrito. Afonso Claudino das Neves, cabeça de lista da Iniciativa Liberal, uma mensagem final, tendo em conta as legislativas de 18, não é? Bem, a Iniciativa Liberal creio que nas eleições legislativas de 2005 vai conseguir eleger um deputado por Santarém. Creio que realmente Portugal precisa de uma mudança e que precisamos de acelerar Portugal. Com isto continuamos num distrito altamente envelhecido, num distrito em que não cativa os mais jovens e que não temos políticas para que os mais jovens venham para o interior. Temos que tirar o sufoco às famílias, às empresas, permitir que os mais jovens tenham uma educação célere, não interessa se no público, se no privado, assim como na saúde, que as pessoas sejam realmente tratadas, não importando se vão ao Serviço Nacional de Saúde Comum ou aos privados, criar um sistema que interligue todos eles de modo a que as pessoas possam realmente ser tratadas e não que estejam em filas de espera durante anos. Defendemos uma economia próspera, uma economia que cative o investimento estrangeiro, mas também que cative o investimento dos pequenos empresários. Quando digo pequenos empresários, eu digo dos jovens agricultores, porque aí está, no nosso distrito, a agricultura é um ponto importantíssimo e fora o que muita gente acusa a Iniciativa Liberal de ser contra subsídios, na agricultura é um dos temas em que nós defendemos a continuação dos incentivos e defendemos que devemos ao máximo aproveitar a PAC para depender menos da PAC.
utilizando os incentivos dados pela PAC para modernizar a agricultura, para incentivar a modernização desde a semente à colheita e para incentivar os jovens a virem para o interior e a virem para o mercado agrícola. Não podemos continuar a olhar para alguns politécnicos e universidades portuguesas de agronomia, por exemplo, com alfaias completamente obsoletas que já não são usadas talvez desde 1980 e continuam a ser selecionadas nas mesmas. Temos que olhar para um Portugal com futuro e por isso é que o nosso mote nesta campanha eleitoral é acelerar Portugal e então pretendemos acelerar o país.